boa, torcedor, seu canal De Olho na Rodada. Meu nome é Paulo Vieira, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Bora falar de Liga dos Campeões da Europa, que tivemos aí já as quartas de finais definida, confrontos que vai até as semifinais, já com confronto, já o cruzamento e chaveamento pronto. Também a Copa do Brasil, vamos dar um encerramento legal na segunda fase da Copa do Brasil, se encerrou essa semana, então temos todos esses assuntos para tratar nessa tarde de sexta-feira. Então fique com a gente, se inscreve-se no canal, deixe seu like e comenta bastante, que é muito importante o seu comentário aqui também, além de dar muito joinha, que isso ajuda bastante o nosso canal, tá bom, meus amigos? Bora então para os assuntos de hoje, vamos lá. De boa então, torcedor, a Champions League UEFA definiu nessa sexta-feira, hoje pela manhã, os confrontos das quartas de finais, e o sorteio também apontou qual vai ser o caminho da sua equipe preferida aí, né? A decisão será no estádio Atatürk, em Istambul, na Turquia, no dia 10 de junho. Atatürk, mais ou menos assim o nome dessa criatura lá na Turquia, o estádio aí para receber a grande final da Liga dos Campeões da Europa. Os confrontos das quartas de finais, teremos Real Madrid, Chelsea, Benfica e Internazionale de Milão, Manchester City, Bayern de Munique, Milan e Napoli aí pela, mais uma vez, um clássico italiano, né? Pela primeira vez um clássico italiano nessa fase de quartas de finais da Liga dos Campeões da Europa de 2022 e 2023, tá bom, meus amigos? Então, vale ressaltar que a forma que eu passei para o amigo ligado aqui no canal De Olho na Rodada também é a forma do mando de campo. Então, Real Madrid, Chelsea, primeiro jogo na Espanha, Benfica e Internazionale, primeiro jogo em Portugal, Manchester City, Bayern de Munique. Esse jogo é muito bacana de se assistir, são duas equipes aí que vêm fazendo grandes campanhas, né? Primeiro jogo na Inglaterra, Milan e Napoli, primeiro jogo, os dois são na Itália, primeiro jogo em Milão, depois lá em Nápoles. Então vamos aí à observação. Não havia qualquer restrição de país ou times que já tivessem se enfrentado na primeira fase da competição. Entre as equipes que disputarão as quartas de finais, apenas o Nápoles é estreante nesta fase. E o Manchester City nunca conquistaram um título de torneio, ou seja, Napoli e Manchester City, que são estreantes, o Napoli estreante nessa fase de quartas de finais, e o Manchester City, essas duas equipes nunca conquistaram aí o título do torneio mais importante de clubes da história do futebol, tá bom, meus amigos? Sobre o chaveamento das semifinais, quem venceu o clássico italiano entre Milan e Napoli vai encarar Benfica ou Internazionale, tá bom, meus amigos? Do outro lado da chave, o Manchester City ou Bayern de Munique enfrentarão o vencedor de Real Madrid e Chelsea. Então tá aí o confronto, o chaveamento da Liga dos Campeões da Europa com relação às quartas de finais. A gente espera aí, com certeza vai ser uma grande quartas de finais. Vale ressaltar mais uma vez que teremos aí um time que não tem muito destaque nos últimos anos na final, né, de um lado da chave. Tá bom, meus amigos? Como você pode ter visto aí nesse confronto dos cruzamentos, vamos ter aí um time aí, todos são times grandes, mas não que estão nos últimos anos nas finais da competição aí, pelo cruzamento que vamos ter, né? Ficou pelo caminho, PSG mais uma vez, né? Barcelona, também ficou pelo caminho o Borussia Dortmund. Então, grandes equipes aí que ficaram pelo caminho nessa competição tão maravilhosa que é o UEFA Champions League. Então, do futebol europeu, nesse plantão da tarde aí, nessa notícia do esporte, seria isso. Agora bora falar do nosso produto, vamos conversar um pouco aqui sobre a Copa do Brasil. Então, Copa do Brasil também é assunto aqui no De Olho na Rodada. Então, o torneio tem eliminação aí nessa segunda fase, que se encerrou essa semana,
tivemos a eliminação de 3 clubes grandes do futebol brasileiro da Série A. Tivemos Vasco, Bragantino e Goiás eliminados da Copa do Brasil, né, como surpresas, além da polêmica do jogo entre Tombense e Retrô, tá bom, meus amigos? Vamos dar uma geral, tem muito assunto bacana, a gente fizemos aqui um assunto bem bacana da Copa do Brasil. Vamos ver como se desenrolou essa segunda fase da Copa do Brasil, tá bom, meus amigos? Uma maratona aí de 20 jogos em 2 semanas definiu os classificados para a Copa do Brasil da terceira fase. Lembrando que depois da terceira fase vem aí as oitavas de finais e vocês vão continuar com a gente no De Olho na Rodada, porque aqui a gente mostra melhores momentos, mostramos gols e também estamos aqui, botando a cara a tapa aqui, mostrando o nosso rosto para os amigos ligados no canal De Olho na Rodada, porque aqui realmente é diferenciado. Foram 54 gols, com uma alta média de 2,7 por partidas. E, como sempre, o Democrático Torneio Nacional apresentou surpresas tais como a eliminação de Vasco para o ABC e em São Januário, na última quinta-feira. Ontem, então, tivemos mais uma surpresa nesse campeonato tão democrático que é a Copa do Brasil, tá bom, meus amigos? O Cruz Maltino, aliás, é o segundo campeão a deixar a competição. Ele se juntou ao Juventude, eliminado já na primeira fase do torneio. O atacante Pedro Raul, que perdeu seu terceiro pênalti com a camisa do Vasco, deixou o gramado no jogo muito vaiado pela torcida do Vasco. Lembrando que o Criciúma, que já havia lá em 1900 e cacetada ganhado a Copa do Brasil com o Filipão como técnico, também já está eliminado da Copa do Brasil. Então, Copa do Brasil aí de 2023, reservando grandes surpresas, né, meus amigos? Principalmente aqui em Santa Catarina, os catarinenses aí dando adeus à competição. Bora então? Além do Gigante da Colina, outros 2 clubes da Série A se despediram. O Bragantino perdeu por 3-1 para o Ipiranga de Erechim, que disputa a Série C. Então tá bom aí. Então o futebol realmente é dentro das 4 linhas mesmo, e não tem dúvida, né, disso, porque não importa dinheiro, não importa divisão, a bola rola, todos são iguais, né? O Goiás caiu após longa disputa de pênalti com o Águia de Marabá, que está na Série D. Essa foi a disparidade, a maior disparidade entre as zebras da segunda fase. Tá bom, meus amigos? A palavra é essa mesmo. A maior disparidade entre as zebras da Copa do Brasil de 2023, né? O Goiás contra o Águia de Marabá. Foi uma disputa aí longa de pênalti que chegou às alternadas e tudo aí. E o Águia de Marabá conseguiu a sua vaga. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui no canal os potes e também tem mais 10 equipes entrando pelo ranking do Campeonato Brasileiro, que são aquelas famosas equipes, as equipes de ponta do Campeonato Brasileiro de 2023 ou 2022, queiram assim, né? Cada clube presente na terceira fase da Copa do Brasil já tem garantido aí uma premiação de 2,1 milhões de reais. Já a passagem às oitavas de finais vale uma cota de 3.300.000 reais. Então, o time que já está que vai disputar a terceira fase já tem 2 milhões. Aí, se classificar, são mais 3 milhões, ou seja, 5 milhões aí em um mês para entrar dentro do cofre do clube aí, né? Os jogos da terceira fase serão de ida e volta. Não tem mais jogo único e não tem mais empatou, é pênalti. Vamos ter ida e volta. Previsto inicialmente para os dias 12 e 26 de abril, com sorteios dos confrontos ainda serem definidos pela CBF. Os confrontos, então, vão ser decididos pela CBF e a regra é o seguinte: em caso de empate na soma dos placares ida e volta, a decisão será
nos pênaltis. Lembrando mais uma vez que não temos o sorteio, a data do sorteio dos confrontos da terceira fase não foi definida ainda pela CBF. A gente espera aí que isso aconteça nos próximos dias e a gente vai trazer para o amigo ligado aqui no canal, como sempre, as informações aí para vocês, tá bom, meus amigos? Então, como eu já havia dito aqui, deixa eu arrumar esse microfone doido aqui, como eu ia dito aqui, os potes estão definidos, pote 1 e pote 2. No pote 1 temos as 10 equipes vindo aí, conforme o ranking do futebol brasileiro, né, meus amigos? E temos o Cruzeiro incluído, porque o Cruzeiro foi campeão da Série B de 2022. Bora lá pro pote 1. Vale muito prestar atenção nesse pote 1 e pote 2, que eles vão se intercalar aí, as duas equipes. Vai ser tirado uma bolinha do pote 1, vai enfrentar a bolinha do pote 2 e assim sucessivamente até se encerrarem as equipes nos dois potes. E aí teremos a terceira fase da Copa do Brasil. Vamos lá então, Cruzeiro como campeão da Série B. Teremos também Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, América Mineiro, Bahia, Botafogo, Grêmio e Curitiba. Esses são as equipes do pote 1. Falei muito rápido, vou repetir para o amigo ligado aqui no canal. Cruzeiro, o Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, o Fortaleza, o Corinthians, o Santos e o Internacional, América Mineiro, Bahia, Grêmio e Curitiba. Pote 1. O pote 2 é esses times que vêm desde o início da competição, traçando aí a sua meta até chegar na final e faturar quase aí 400 milhões de reais ao todo. A premiação aí realmente é fantástica, a Copa do Brasil esse ano. Aumentou a premiação, como a gente já havia falado aqui em alguns vídeos atrás, né? Então, bora lá que esse vídeo tá bacana. Bora lá para a gente fazer o pote 2 aqui. O pote 2 temos CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, Ituano, Botafogo de São Paulo, Volta Redonda, Ipiranga de Erechim, Nova Iguaçu, Maringá, Águia de Marabá, Sport e ABC. O ABC, o último classificado aí, venceu o Vasco nos pênaltis na noite de quinta-feira. Então, mais uma vez o pote 2, CRB, CSA, Náutico, Remo e Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, Ituano, Botafogo, Volta Redonda, Ipiranga, Nova Iguaçu, América Mineiro, Maringá, Águia de Marabá, Sport e ABC, tá bom, meus amigos? Deu uma confundida aqui. Nova Iguaçu, Maringá, Águia de Marabá, Sport e ABC. Então tá bom, então tá aí os dois potes aí da terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que quem passar dessa fase já entra na fase de mata-mata da Copa do Brasil, tá bom, meus amigos? Vai deixando o seu like, vai comentando, tá gostando desse vídeo? Vai deixando seu comentário aí, vai se inscrevendo nesse nosso canal. Senta o dedo no joinha, que isso ajuda muito o nosso canal. Bora então dar os destaques de como ocorreu a Série B. Goleadas. Dos 20 jogos, apenas 3 visitantes conseguiram avançar no torneio. Vasco no torneio. Além do ABC, que aprontou para o Vasco em São Januário, o Bahia derrotou o Camboriú em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e o Volta Redonda eliminou nos pênaltis o Atlético de Goiás, no Antônio Ascioli, lá em Goiânia. Tá bom, meus amigos? Dos outros 17 jogos, os mandantes foram soberanos, e até aqueles que jogaram sem torcida, como no caso do Santos, conseguiram aí avançar, onde o Santos, um exemplo, venceu o Iguatu por 3-0 na Vila Belmiro, totalmente vazia, só com alguns convidados específicos, tá bom, meus amigos? O Grêmio foi outro que não deu chance para nenhuma zebra, e mesmo com o pênalti perdido de Luizito Soares, a gente já mostrou aqui para o amigo ligado no canal,
conseguiu aí no segundo tempo fazer o seu gol, juntamente com Bruno Alves e Ferreira, e completando a vitória por 3-0 diante do Ferroviário do Ceará. Então o Grêmio também não deu sopa para o azar e está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil também. O Botafogo fez aí uma das maiores goleadas da Copa do Brasil nessa segunda fase. O Botafogo tinha o mando de campo e atuou em Cariacica, no Espírito Santo, diante do Brasiliense. E venceu por 7-1, tá parecendo Brasil e Alemanha. E alcançou a sua maior vitória dentro da competição da Copa do Brasil. Tá bom, meus amigos? Então tá aí o Botafogo, o destaque então da segunda rodada, dessa segunda fase da Copa do Brasil, como o amigo tá ligado aqui no canal, tá bom? Nessa etapa da Copa do Brasil, que foi a segunda, onde a gente está dando uma geral muito bacana aqui no De Olho na Rodada para vocês ligados no canal, a Série C teve só um representante eliminado. Dos participantes da Série C, só um foi eliminado nessa segunda fase. E isso porque o Brusque caiu justamente para outro clube da divisão. O CSA eliminou o Brusque, os dois estão na Série C. Então foi o único time na segunda fase da Copa do Brasil que foi eliminado da Série C, o Brusque, porque enfrentou justamente seu rival na Série C. O Volta Redonda e o Ipiranga protagonizaram surpresas e avançaram. Né? Foi a surpresa aí, né? O Volta Redonda e o Ipiranga de Erechim. O Remo passou pelo São Luís e o Náutico teve a classificação mais emocionante com um gol aí de Natan. No último minuto venceu o Vila Nova por 2-1, se classificou aí no apagar das luzes dos acréscimos. Então tá aí o destaque das equipes da Série C na segunda rodada, na segunda fase da Copa do Brasil de 2023. Então estamos dando uma geral muito bacana na Copa do Brasil, nesse canal De Olho na Rodada. Então vai ficando com a gente aí, vai ajudando o nosso canal, tá aqui ó, embaixo aí, vai ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais. Qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda, tá bom, meus amigos? Vai deixando seu comentário, vai deixando o seu joinha, vai se inscrevendo nesse canal. Aqui a gente mostra gol, melhores momentos, informações quentinhas para vocês. E também, em breve, a gente vai estar fazendo outras transmissões ao vivo, de uma live ao vivo do nosso jogo aqui, ao vivo do campeonato. Então, aguarde aí que já, nesse fim de semana, a gente vai fazer uma transmissão do jogo aí, tá bom? Vamos escolher um jogo bem bacana para os amigos ligados no canal e vamos fazer uma live contando em loco tudo que estiver acontecendo no jogo. Então, vem ficando com a gente. Nessa fase, 6 clubes da Série A se classificaram, enquanto a Série B e C colocaram 5 equipes. Na próxima fase, 4 representantes da Série C, da Série D, também avançaram, tá bom, meus amigos? Então, repetindo aqui, 6 clubes da Série A se classificaram, 5 equipes da Série B e C e 4 representantes aí da Série D se classificaram para a próxima fase do campeonato da Copa do Brasil, tá bom? Vale lembrar também, para nós encerrar bem bacana aqui o nosso giro pelo esporte dessa tarde no De Olho na Rodada, vale lembrar que 10 times da Elite entram na Copa do Brasil a partir de agora. Palmeiras, Flamengo e Internacional, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, o Fortaleza e o São Paulo via Campeonato Brasileiro. Isso vem pelo ranking aí do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro como campeão, atual campeão da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? O Paysandu, além do Cruzeiro, o Paysandu, campeão aí da Copa Verde, também entra na Copa do Brasil aí, e o Sport campeão, o Sport pela Copa do Nordeste. Então tá aí as 10 equipes, mais aí os adicionais aí, entrando na Copa do Brasil de 2023, nessa terceira fase aí da Copa do Brasil, tá bom, meus amigos? Então, para encerrar, a gente tem um resumo muito bacana aqui sobre os eliminados por séries. A gente tem vários, né?
São várias equipes aí no decorrer da competição, então a gente tivemos aí por séries A, B, C, D e A, B, C, D, tivemos várias equipes eliminadas. A Série A tivemos 3 equipes eliminadas, a Série B contou com 5 equipes eliminadas, a Série C apenas uma, e a Série D tivemos 9 equipes eliminadas. Com relação às equipes que não têm divisão, que ano passado conseguiram vaga na Copa do Brasil, só que no estadual esse ano não tinha divisão para disputar, pelo campeonato que fizeram no ano passado, tivemos 2 equipes que não conseguiram avançar. Então, 2 equipes sem divisão não conseguiram avançar para a próxima fase da Copa do Brasil, que é mais conhecida como a terceira fase, que vale vaga aí nas oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que agora os times já faturaram 2 milhões de reais, né, mais de 2 milhões de reais, por estarem já na terceira fase, e quem passar agora vai faturar mais 3,3 dinheiro aí, mais 3,3 milhões. Então é muito dinheiro realmente para os amigos ligados aqui no canal de Olho na Rodada para conferir com a sua equipe. Então, chegamos ao final desse vídeo de hoje. Espero que tenham gostado dessa live rapidinho aqui, mostrando os detalhes para os amigos ligados no canal. Peço para vocês aí que se inscrevam no canal, deixe seu like, comenta bastante, vai ficando com a gente, vai deixando seu comentário aí, ajude o nosso canal conforme vocês conseguem ajudar para o nosso canal crescer cada vez mais, para a gente trazer mais produtos, as mensagens de vocês, o carinho de cada um de vocês aí. Já passamos os 270 inscritos, então vai ficando com a gente, vai se inscrevendo nesse canal maravilhoso, porque aqui você sabe que é totalmente diferenciada de uma forma que ninguém faz, só aqui no De Olho na Rodada a gente faz dessa forma diferenciada. Então, fique ligado, hoje no decorrer do restinho da tarde aí, teremos mais vídeos, à noite teremos futebol, o que tiver de futebol, melhores momentos e gol, vamos estar postando, colocando aqui no canal De Olho na Rodada. Então, obrigado por vocês estarem com a gente, obrigado por estar com a gente nessa live aí, obrigado pelos comentários de vocês, pela ajuda que vocês dão para o nosso canal. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima rodada. Eu fui, valeu!